Boa tarde. Boa tarde, professor. Bom, hoje é uma entrevista diferente e como nós estamos entrando hoje na discussão de Bauru nesses próximos 2 anos, que conduzirá às eleições, às mudanças, nós vamos pegando tudo que for fato surgindo com as personalidades de Bauru. Falar do Pedro Valentim é cair no óbvio, todo mundo sabe, é um militante político, era PT até debaixo d'água, assessor do Zico Prado, e qual a novidade? Pedro Valentim está mudando de partido, então uma novidade. Esse que está aqui do meu lado, filho da dona Celina Alves Neves, tinha verdadeira paixão pela dona Celina, Muito obrigado. uma espetacular, constantemente conversava com ela, tanto por telefone como pessoalmente. E o Carlos é um professor de matemática e de estatística. Deu aula no Liceu, deu aula no Sagrado Coração, deu aula na USC e agora aposentou, virou avô e está nos bastidores. E qual a novidade do Carlos? O Carlos é um intelectual de respeito em Bauru e eu fiquei sabendo que o Carlos vai se filiar num partido. Correto. Então eu tenho 2 novidades com 2 pessoas de influência na sociedade bauruense. Um professor durante décadas em escolas de prestígio em Bauru e o Pedro Valentim, que é uma pessoa da mídia, da internet, um defensor de classes minoritárias. Então, exatamente a colocação é essa. Por que essas 2 personalidades estão mudando seu comportamento? O Pedro mudando de partido e o Carlos se filiando a um partido. Até porque, pelo que eu saiba, o Carlos nunca foi filiado a nenhum partido. Não. Ô Pedro, deixa eu começar com o Carlos, que você já é figurinha Muito obrigado. carimbada aqui na TV Prevê. Carlos, o que leva você, uma pessoa com a sua formação intelectual, você está com quantos anos, Carlos? Eu estou com 65. Com 65 anos, eu vou me filiar num partido. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Um prazer conhecer o Pedro. Igualmente. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia pessoalmente. São fatos, Duda, que muitas vezes na vida ocorrem, como eu sempre trabalhei na parte universitária como professor, e principalmente em 2 áreas, matemática e estatística, que são áreas que você tem que estar constantemente se atualizando. Como apareceu a oportunidade agora aposentado, eu conversei com a minha esposa Vera Lúcia e falei, eu creio que eu posso ser útil. E escolhi me filiar ao PTB. Por que PTB? Porque a minha falecida mãe, Celina, ela foi presidente na época da ditadura militar aqui em Bauru, do PTB. Verdade. Então ficou na veia essa vontade. E se for falar história, a história do PTB é maravilhosa, né? Vem desde a época do Vargas. Exatamente. Mas depois teve muita, não vamos falar disso, não, senão fica o programa inteirinho falando. Depois, no final, hoje quem respondeu era Vargas, foi o PDT e etc. Exato. E o famoso Pedro Valentim, PT até debaixo d'água. E o Pedro me passa um e-mail e fala, Duda, estou saindo do PT. Pedro Valentim, o que é isso? Bom, primeiramente, mais uma vez orgulhoso de estar aqui na TV Prevê, né? Junto com o nosso querido professor Duda Trevisan, o professor Carlos Neves, que eu também tive o prazer de ter conhecido pessoalmente, viu, professor? E também agradecer aí os telespectadores e toda a equipe de jornalismo da TV Prevê. Eu resolvi sair do PT, são 2 situações. Primeira, a situação municipal, onde o partido não tem vida orgânica. Então, demora-se 1 ano e 2 meses para fazer uma reunião partidária. Então, para um partido que tem e que fala, seus líderes falam que, olha, nós queremos ter candidatura própria,
Então, se você quer administrar uma cidade, primeiro você tem que se administrar bem a si próprio. E sem fazer reunião o ano inteiro, não tem condições. Segundo, nós somos candidato a vereador, mesmo sem muitas condições financeiras, tivemos mais de 800 votos, né? Ajudou a eleger tanto o Sandro como o Sandro Bussola como o Roque Ferreira, e nunca fomos chamados para opinar sobre as duas secretarias que o partido detém na cidade, que é a Secretaria de Esportes e que é a Secretaria da Agricultura. E também a gente ou seja, não tem participação, não tem vida orgânica, né? E como você levou a proposta, foi candidato a vereador, não só eu, e tem vários candidatos a vereadores que estão saindo do PT de Bauru, não é só eu, né? Então, eu decidi que ir para um partido, a gente já tem alguns convites, que a gente pode ter vida ativa, a gente dá sugestão, criticar, contribuir. Sugestão é tudo que você gosta, né, Pedro? Lógico, né? Lógico. É participação, né? É participação. Então, se não tem uma vida orgânica, não tem uma participação, não tem condições de você continuar. Agora, eu falei do âmbito municipal. Agora, do âmbito nacional. E até estava falando com o professor Dúlio, com o professor Carlos Neves aqui no intervalo, sobre a questão da corrupção. O PT, quando surgiu em 82 foi criado, né? E até erroneamente, os militantes do PT se auto-intitulavam as Virgens Santas da Política Nacional. Nós temos o monopólio da virtude, né? Os outros são tudo reacionário, são tudo pelego, são tudo corrupto, nós somos santos, e isso não existe. Em todo setor da sociedade tem as pessoas honestas e tem as pessoas desonestas. E não seria um partido político, professor, que seria diferente. Né? E o tempo foi o senhor da razão, está aí a situação. E também não podemos cair no discurso hoje de falar, olha, o que está acontecendo na Petrobras, tem que investigar dele tendo o Fernando Henrique. O petista não pode admitir esse discurso. Por quê? Porque se ganhou o poder em 2002... Se tinha coisa errada, né? Tinha que fazer auditoria, claro. Tinha que convocar a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e tomar providência. Então, se não tomou... E punisse quem fosse necessário. E punisse quem fosse responsável, independente de quem seja. Então, foi uma frustração também ver vários dirigentes do partido envolvidos nisso, porque a gente era aquele tiro militante, ficava lá no calçadão, com mesinha, né? Pedindo voto. Aí, de repente, você vê com um cidadão de quarto escalão, fez um acordo com a Procuradoria de devolver 100 milhões. Agora, uma pessoa que devolve 100 milhões, imagina o quanto ela desviou. É porque tem muitos. Então, não, tem um então teve motivo vai nacional. Devolver 800 milhões, parece. Então, teve motivo nacional, que é decepção. Não generalizando, porque o PT tem militantes bons, tem pessoas honestas e tem pessoas desonestas também, como qualquer outro setor da sociedade. Mas teve a frustração de um partido que nasceu contra a corrupção, ter muitos dos seus principais dirigentes praticado a corrupção, e hoje a gente acompanha na imprensa aí a situação que o país está vivendo. Bom, os dois estão colocando, claro, candidatura está longe, tudo isso, mas são duas personalidades que têm conhecimento em Bauru, de prestígio e etc. Então, eu vou começar a fazer uma pequena sabatina aqui. Você que é professor, e o Pedro também é professor, viu? Nunca deu aula, mas o Pedro é professor de geografia. A gente fez a faculdade de História. É verdade. De História. Né? Preciso me licenciar para dar aula, viu, professor? É gostoso dar aula, né, professor? Se é. Estou com dois professores aí, empresário do ramo educacional também. O Pedro é professor de História, jornalista, é advogado, e falta ser vereador agora, né? E acho que está bem preparado para isso. Então, a primeira pergunta que eu vou colocar, Carlos, qual o maior problema de Bauru na sua ótica hoje? Eu acredito que são vários problemas. Não tem um problema focado no aspecto financeiro ou hídrico ou qualquer um outro que tenha maior destaque. Existem vários problemas em que, mediante o trabalho feito pela administração, Bauru está ficando para trás. Bauru está ficando para trás em termos, de uma forma assim, generalizada, nós temos necessidade de uma mudança, e uma mudança rápida, para voltarmos a ocupar o lugar que sempre o Bauru teve. Pedro, na sua ótica, qual o maior problema de Bauru? São vários, professor.
Nós temos um orçamento muito elevado da Secretaria Municipal de Educação, mas Bauru continua tendo a falta de mais de 1.000 vagas para creches, para mães que precisam trabalhar e não têm condições de pôr filhos e filhas em creches particulares. Nós temos a questão da saúde que melhorou um pouquinho, viu, professor? Eu já, inclusive, até falei para o secretário Fernando Monte, com a Fundação Regional, melhorou. A gente não está vendo mais na imprensa. Não tem faltado médico, né? A única coisa que eu não entendo é por que, se tinha um projeto aprovado há 3 anos, demoraram tanto para implantar. Mas já que está implantado, melhorou. Mas precisa melhorar mais a questão da saúde. Então também a questão da água. Nós estávamos falando aqui que Bauru é a cidade do Brasil que tem o maior vazamento de água, que está em 48%. É um absurdo. São Paulo é 30%. Então, isso é questão de gestão. Não pode culpar o São Pedro, não pode culpar a seca e nem falar em crise hídrica. Isso é falta de gestão administrativa. Pedrinho, não sei se você concorda. Podemos até falar que Bauru tem água sobrando. Isso. Porque vazando 48%. Claro. Vazando 48% dá. Metade. Metade. Então, a questão de gestão administrativa. Então, são a água, a saúde, a questão de falta de vagas para as crianças, né? E que são os principais, mais abrangentes hoje. Tem outros, mas esses são os 3 principais que estão sempre colocados, né? Que as pessoas estão sempre discutindo, né? Na fala dos vereadores, nas cobranças dos populares, né? Nas rodinhas sociais, são mais ou menos esses 3. Tem uma pergunta aqui do Coaraci Domingues, eu vou fazer para os dois. Ele coloca: qual é a principal função do vereador? Eu acredito, embora seja leigo na função, mas eu acredito que seja acompanhar todo o trabalho feito pelo Legislativo. Acredito que tenha necessidade desse acompanhamento e o seguimento para ver se realmente foi feito. Você estava comentando da água. Isso. Eu acredito que os vereadores poderiam agir de uma forma mais direta. Mais ríspida, né? Mais ríspida, para corrigir esse problema. Exigindo do prefeito até a troca de gestão no DAI. Eles têm poder fazer isso. Né? Não poder de eles lá tirarem, mas falar, professor, se o senhor não trocar, o senhor pode responder por improbidade. Porque ineficiência administrativa também é improbidade administrativa. É improbidade administrativa, porque descumpre o artigo 37 da Constituição Federal, que fala, cara, que a administração tem que ter legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa. E impessoalidade também, são os princípios do artigo 37. Agora, já terminou já, professor? Não, só queria fechar. Acabei. O principal fator que a gente nota não é a questão de nomear A, B ou C, mas que o vereador tenha a visão daquele voto que ele recebeu e que ele tem que ter a hombridade de respeitá-lo. Professor, a principal função do vereador é fiscalizar, fiscalização, inclusive é constitucional. Está na Constituição do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município. É fiscalizar. Quando uma Câmara Municipal, e essas 2 legislaturas, professor Duda, professor Carlos Neves, tem os atos político-administrativos positivos deles, mas eles pecam em fiscalizar muito pouco. E não precisamos ir longe. Vamos dar um exemplo prático para não falar que a gente está aqui com achismo ou com críticas fora de hora. Nós tivemos a questão do LACOM, onde foi dado aditivo milionários, né, que o Tribunal de Contas do Estado recomendou para a Prefeitura que era ilegal os aditivos milionários dados para a empresa LACOM. O que aconteceu? É tão grave que o promotor da cidadania, eu vi no entrelinha do Jornal da Cidade, parece que ele vai entrar ou já entrou com ação civil de improbidade contra o município, por causa desses aditivos irregulares e ilegais para a LACOM. O que aconteceu na Câmara Municipal, professor? Foi feito um pedido de comissão especial de inquérito para investigar o mesmo assunto e não foi aprovado. É lógico, vamos ser justos, não foram todos os vereadores que votou contra a aprovação. Teve outros que votaram a favor da aprovação, mas foram minoria. Então,
quando os vereadores eles descartam a principal função deles, que é fiscalizar, não tem muito razão de ser vereador. O vereador tem que ficar, pode dar nome de rua, pode dar moção de aplauso, mas isso tornou-se mais importante do que fiscalizar. Aí não é correto. Não é uma boa vereança. E o principal fator dele é a fiscalização. Fiscalização. O Elias Brandão faz uma pergunta para você, Pedro. Você é uma pessoa que nas redes sociais está sempre preocupado aqui com o chamado escândalo do hospital de base. E o Elias Brandão pergunta para você. Pedro, você é um jornalista investigativo e muito bem informado. Daí perguntamos como anda a situação do hospital de base. Será que tudo vai acabar em pizza? Será que os poderosos vão mais uma vez calar a justiça? Elias Brandão, um abraço. Foi até bom Elias citar, porque eu também sou filiado, viu, professor? Professor Duda Trevisan, professor Carlos Neves, na ABRAGE, Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo do Brasil. Então faz 2 anos que eu sou filiado da ABRAGE. Então essas representações que a gente faz no Ministério Público, na Procuradoria-Geral de Justiça, em outros órgãos aí, faz parte da atuação do jornalismo investigativo. Eu confio na justiça, Elias. Eu sou uma pessoa que eu sempre cobro lá no Facebook e coloco, né, professor? O tempo passa, o tempo voa, e aqueles que desviaram milhões do hospital de base continuam numa boa. Eu acredito que vai ter punição, que vai sair a sentença, e na sentença que se condene os que praticaram e que se absolva os que não praticaram. A única coisa que não pode acontecer, ou se acontecer não vai pegar bem, é a prescrição. A prescrição é quando a justiça perde o prazo para poder punir, né? Eu tenho certeza, embora esteja demorando muito esse processo, e aí começa a ter esses comentários, será que vai dar em pizza? Será que tem pressão? Acredito que não. Teve uma condenação no âmbito civil, deles devolver dinheiro, estão respondendo por improbidade administrativa, né? Então já teve a condenação da Justiça Federal no âmbito civil. Agora no âmbito criminal que está demorando um pouco, né? Mas eu acredito que terá punições e que se pune-se, que condene os culpados e absolve os inocentes. Porque Exato. O dinheiro sumiu. Sumiu mais de 16 milhões do hospital de base, foram desviados e esse sumiço culminou com falta de leitos, falta de remédios e com a morte, indiretamente ou diretamente, de centenas de pacientes do SUS, de Bauru de região, né, que não tinha condições de ter planos particulares. Então tem que ter justiça e nós não tem motivo para não confiar na Justiça Federal nesse caso. Vamos aguardar a sentença. E o retorno desse dinheiro. Que é o principal. Melhor que a condenação é devolver o dinheiro. Falou tudo, professor. Vem uma pergunta aqui do Júnior. Ele pergunta para o Pedro, mas o Carlos pode responder também. Diz que o Jornal da Cidade divulgou esta semana que o sócio da boate do vereador Marquinhos, que hoje é o líder do prefeito, foi nomeado assessor de gabinete do prefeito Rodrigo. Vocês sabem informar se existem muitos vereadores na Câmara de Bauru que têm cargos em trocas de apoio político? Não, eu desconheço. Eu não tenho... Vários vereadores de Bauru, eles têm cargos políticos indicados na Indurb, na Coab, no DAI, na prefeitura. Mas é verdade que o sócio do Marquinhos foi para o gabinete? Ele foi assessor de gabinete, é o RIC, né? Assessor de gabinete nomeado, que inclusive saiu no Jornal da Cidade, né? Agora, tanto no poder federal, no poder estadual, no poder municipal, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, eles fazem indicações, né? Eu acho que nós não podemos ser hipócritas. Mas não é pelo fato de fazer indicação, é que tem que vender a alma para o diabo. O fato de você indicar alguém para a Indurb, para a Coab, para o DAI, e não pode ser excessivo também essas indicações, né? Não significa que você tem que fazer vista grossa para improbidades e ilegalidade que o Poder Executivo esteja cometendo, né? Então você tem que ter que precisar de equilíbrio. Apoio o governo, tem alguns indicados, mas se vier coisa errada eu vou apurar, custe o que custar e doa quem doer. Então, nesse caso da Lacom, não era interessante para o município que se abrisse uma comissão especial de inquérito. Mas caberia aos vereadores da Câmara Municipal ter aberto a investigação, tal como fez a promotoria.
Bom, tá aí. São perguntas da cidade e os dois que provavelmente vão pretender se eleger vereador vão respondendo. O Luiz Cláudio da Vila Falcão, ele pergunta que Bauru teve um episódio que ele acha ou é ilegal ou é imoral. Como é que pode um presidente com 2 escolas de samba? Posso perguntar? Eu também faço parte, sou vice-presidente da Imperatriz da Bela Vista, né? E também achei estranho, né? Agora, por falar em carnaval, professor, vou até adiantar para o professor do Trevisan, professor Carlos Neve. Está faltando transparência na questão da destinação das verbas para a escola de samba e blocos em Bauru. Acontece assim, eu vou explicar. O presidente da escola vai lá, pega 60 mil. Professor, pega 60 mil. Tem uma empresa terceirizada agora que faz carnaval de Bauru. Sabe qual é a prestação desse presidente da escola de samba? Ele assina para a empresa um recibo que recebeu 60 mil. Mas sendo verba que não é particular, é verba do erário público, ele tem que fazer prestação de nota, de item por item do que gastou. Não fazer uma nota geral. Porque pode ocorrer... Comprovando o que recebeu. Porque eu acabei de falar aqui que em todos os setores da sociedade tem gente honesta e tem gente desonesta. E no carnaval, nas escolas de samba, também tem gente honesta e tem gente desonesta. Então, de repente a pessoa gasta só 15 mil, põe uma escola bem fraca na avenida ou no sambódromo e pega 45 mil. Eu não estou afirmando que isso aconteceu, mas a partir do momento que o cidadão assina uma nota de 60 mil, sem especificar onde gastou, está faltando transparência. E nós vamos exigir. Vou fazer uma... Carnaval é paixão. Como é que o cara torce pro Parmeira e pro Corinthians? Mas não é. É um pouco estranho. Quem que é a personalidade? Eu nem sei disso, eu não li. Então, e a gente vai fazer um pedido para a Secretaria de Cultura e para a empresa, pedindo a prestação de conta dessa verba, tanto dos blocos quanto das escolas de samba. E detalhada, porque se for dessa forma, só numa nota sem detalhação, aí não temos outro jeito que representar na promotoria. Porque tem que ter transparência na verba do carnaval também. Agora, o fato de ter 2 escolas é ilegal e é imoral. Né? Se o cara me botar presidente do Corinthians, eu derrubo o Corinthians para a 3ª divisão. Você é palmeirense. Ele estava falando até argentino ontem. Que passas, companheiro? Mas não deu certo. São Lourenço eu ponho perdeu. O Corinthians na 3ª divisão. Mas é estranho mesmo. É verdade. É um fato que não dá para aceitar. Vixe, veio aqui. O doutor Gilmar. Não sei se é nome... Não foi. Doutor Gilmar, já lembrei de 3, mas vamos lá. Pedro Valentim. Oba. Qual é a sua bronca? De você, o cidadão João Herma, o João morreu, o Elias Brandão contra os Otaviani de Agudos. O João Herma nunca teve bronca do Otaviani de Agudos. É o doutor José Herman, advogado. O João Herman, aquele deputado federal que faleceu. Tá, o João Herman era meu Herman, amigo pessoal, pelo contrário. Ele admirava o Carlão, gostava da impetuosidade do Carlão. É o doutor? É doutor José Herman, advogado. Você, então, José Herman, que veio escrito João Herman. Elias Brandão contra os Otaviani de Agudos. E as várias denúncias que foram feitas no cargo de gerente do Carlão saíram de dentro do seu escritório. Bom, veja bem, em primeiro lugar, a atuação da gente não é movida em bronca e nem com emoção. É com a razão e para cumprir o princípio da legalidade. E não é pessoal. Agora, quando a gente recebe de cidadão de Agudos denúncias, que a gente vai ver se é verídica também, porque você não pode ir atrás de conversa, atrás de achismo. Tem que ver se tem cabimentos. E comprova-se que tem princípio de legalidade, a gente pede representação na promotoria, como fazemos aqui em Bauru também. E tanto é verdade que o Tribunal de Justiça acatou a representação e condenou, né, os Otaviani lá, que estão respondendo agora nos embargos, né, estão tentando se defender. Então não é pessoal, não é bronca, e nem política. É questão de... Comigo não tem gaveta. Essa semana eu recebi de 2 funcionários do DAI um calhamaço lá de algumas coisas sérias, viu, professor?
sair falando por aí, não. O que eu fiz? Eu já protocolei ontem no DAI o pedido de informação na Lei 12.527/2011, onde os poderes é obrigado a dar informações para o cidadão, perguntando se aquilo que estava naquele documento anônimo eram verídicos. Que tem número de viatura, tem cartões, está muito bem feito aquela denúncia que chegou. E o DAI tem 10 dias para responder, renovável mais 10. Agora, se não responder, eu vou começar a desconfiar. E se responder eu achar que não teve lesão alguma ao erário, eu vou falar para as pessoas que trouxeram, isso não tem cabimento. Agora, se tiver, a gente vai acionar o órgão responsável. O DAI pode abrir uma sindicância administrativa, mas mesmo assim nós podemos acionar a promotoria. Então é assim, é impessoal e é baseado em lei. Não tem bronca, não tem emoção. É dentro da razão jurídica, que assim todos devem, que é a verdade, né? Devem fazer. O que prevalece é a verdade. É. Professor Carlos, o que você achou do presidente do Supremo? Veio os nomes da denúncia do Lava Jato e ele já decidiu que não vai investigar nem a Dilma e nem o Aécio. Quer dizer, na minha ótica, ou investiga todo mundo ou não investiga ninguém. Já né? que existe uma lista, acredito que deveriam ser todos investigados. Todos. Independente de A, B ou C. E fazer uma demonstração plena para que o povo fique sabendo do que realmente aconteceu. Vai mostrar agora, os motivos. tirar então, o A, tirar o B por motivos alheios à nossa vontade, não é correto. A gente já fica com o pé atrás, né? Fica. O que você achou, Pedrinho? Tem que se foram citados, tem que investigar. Claro. Tanto é que a denúncia do procurador, o Janotti, não foi nem ofertando denúncia já. Ele pediu um inquérito para o Supremo avaliar se o que os delatores da delação premiada fizeram são verídicos ou não. Autoriza o inquérito, né? Então, o Supremo poderia investigar, sim, a presidente Dilma, o candidato a presidente, o Aécio, e todos lá que foram citados. E se o Lula tivesse sido citado, também tinha que ser investigado. Né? Entraria também na lista. Até bom. Até porque se essas pessoas não tivessem envolvidas, dariam um atestado de idoneidade para elas. Olha, o Supremo investigou e não tinha nada contra o Dilma, o Aécio, ou tinha isso, vão tomar providência. Mas nós estamos numa situação, professor, que você tem. Porque nos primeiros 2 anos, muitas pessoas confundem. Mas digamos que, não sei se vai acontecer, mas hipoteticamente tem um impeachment. No primeiro 2 anos, diz a lei eleitoral e a Constituição, tem que chamar novas eleições em 3 meses. Porque o vice é cassado também, no caso, se tivesse um impeachment. O que acontece? O presidente da Câmara seria o primeiro na linha sucessória, está citado na denúncia Lava Jato. O presidente do Senado seria o segundo na lista sucessória. Está Senado, o Renan Calheiro. O outro é o da Câmara, é o Eduardo Cunha. Do Senado é o Renan Calheiro. Está contido lá na lista, ou seja, ele foi denunciado não, foi colocado na lista, foi Renan citado. Calheiros. Foi. Então, o que iria acontecer? O Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, teria que assumir. E 3 meses para chamar novas eleições. Né? Então, eu acho que é talvez a isso que a gente, até o movimento da sociedade, fala, não, vamos ver se dá para levar dessa forma, para não... Para não parar o país. Para não parar o país. Porque os 3 da linha sucessória estão sendo acusados, gente. Olha que situação nós chegamos. Agora, se precisar, que faça uma operação Mão Limpas no Brasil. Igual foi feito na Itália. Embora a operação Mão Limpa na Itália, a sociedade ficou tão revoltada que elegeu um que se auto-intitulava lá o Salvador da Pátria, o Berlusconi. Aí depois viu que o cara era um pilantra, pedófilo, ladrão, tudo que era de ruim. Então, essas crises ou pode melhorar o país, ou pode pintar um Salvador da Pátria aí, que o Collor ganhou em 89 e 90 com o discurso de caçar o Marajá e contra a corrupção. E foi caçado em 1992. Então, há uma preocupação. Mas não é porque essa preocupação... E o Collor está Está citado também, 50 mil por mês. Listagem. 3 milhões e 50 mil por mês. Né? Mas independente desse risco que nós corremos, não é motivo para se esconder sujeira debaixo do tapete. Custe o que custar, doa quem doer, seja do PT, PSDB, PTB, PNDB, está envolvido, caça. Senão a sociedade nunca vai mudar. Né? A sociedade é toda perfeita? Não. Tem a parte desonesta também. Mas por mais desonesta que tenha essa parte da sociedade, é ela que paga os salários políticos. Então até o desonesto da sociedade tem razão em xingar o mal político. E o pior de tudo é que o povo está cansado. Bastante. O povo está cansado. Bastante. Se não tiver uma providência que seja digna de respeito, nós vamos ficar numa situação feia. Convulsão social.
Professor, o problema com a CETESB em Bauru, do lixo sanitário, 6 anos a CETESB está ameaçando, e agora lá em São Paulo deram 90 dias. O que vai fazer com 90 dias? Sim. É a mesma coisa de dizer, não estou dando prazo para vocês, né? Porque 90 dias não dá para fazer nada. Você acha que o prefeito bobeou? 6 anos ele está aí, a CETESB querendo realmente que se faça outro aterro sanitário, que o nosso está vencido, e ele alegou várias dificuldades, até por causa do aeroporto e etc. Isso. Você acha que o prefeito bobeou? Ontem eu vi na entrevista, quando ele disse que a aeronáutica está contra por causa dos urubus que prejudicam a rota. Mas há um problema sério, professor, desculpa, que eu acredito que seja de educação. Se nós não melhorarmos a educação do povo, se nós não melhorarmos a educação desde a criança até o adulto, o lixo vai cada vez pior. Nós temos que ter um trabalho de organização onde haja a divisão de lixo orgânico, lixo reciclável, de forma que não vá sobrecarregar como tem acontecido. Agora, essa questão ele vai ter, eu digo prefeito, vai ter um abacaxi na mão que não vai ser fácil descascar. O que você acha, Pedrinho? O professor tem razão, o professor Carlos Neto, que a gente tem que educar a população, faz parte também. Mas nós elegemos representantes para que represente nós e tome as providências necessárias. E esses representantes eleitos por nós não tomaram as providências, né? 2011 a CETESB notificou a prefeitura para tomar a questão do aterro sanitário, ou seja, 4 anos, nós estamos em 2015. Professor, no dia 23 de abril de 2013, nós entramos com uma representação na Câmara Municipal de Bauru, já alertando também que não estava sendo cumprida a lei de resíduos sólidos aqui em Bauru. E que também versava sobre os aterros sanitários. A Câmara arquivou o nosso pedido, não investigou. E no dia 27 de maio de 2013 também, a gente entrou na Promotoria Federal e na Promotoria Estadual, dizendo que também não estava se cumprindo a lei de resíduos sólidos em Bauru. E eles abriram inquérito, inclusive até um oficial de justiça me ligou se eu pudesse ir com ele tirar foto de alguns lugares lá. Na época eu não pude acompanhar. Ou seja, então, tanto Câmara, não é só o prefeito que foi omisso na questão do aterro, hein? Câmara também. Ela está sabendo, desde 2013, foi notificada para tomar decisão e... Passou em branco. Passou em branco. Ou seja, engavetaram, não sei se engavetaram, arquivaram. Então, a situação, 90 dias, vão torcer para que resolva. Mas é ineficiência administrativa. É ineficiência administrativa, má gestão, omissão e prevaricação. Como o Pedro tem o nome na mídia, vem um montão de perguntas, sempre citando o Pedro. Mas vamos aproveitar que o professor Carlos Neves, inclusive, você é aposentado pelo INSS? Sim, sim. Então, o teu salário é... Agora, você viu esse episódio aí na prefeitura? Eu também sou pelo INSS, viu? E você que dava aula também, bastante aula, eu recolhi a maior parte do meu tempo sobre 20 salários. Depois abaixaram para 10. Isso, né? Exato. E agora eu sou aposentado, acho que com 3, 4 salários. Entendeu? Né? Por isso que eu trabalho, que é um lucro aqui na TV. Se eu não trabalhar, eu estou desgraçado. Vai faltar leite para os meus filhos. Ô Carlos, como é que você viu? Embora eu acho que não foi o prefeito que tirou, parece-me que foi o tribunal, tirando o vale-compra dos aposentados da prefeitura. É uma maldade, né, Carlos? Isso é uma coisa que, inclusive, se a gente for fazer um levantamento estatístico do número de aposentados que nós temos, é muito grande. Nós não estamos mais num país de jovens, nós estamos num país de idosos. E vai aumentar assustadoramente. Muito. E isso, a previsão até 2025 é de que grande parte da população estará dentro da faixa de idosos. É uma verdadeira, eu não diria crime, mas tirar do aposentado o que ele tem
é algo que não dá para aceitar. Já não tem nada. Já não tem nada, exato. Agora tem que começar a fazer daqui para frente, né? Por exemplo, na Europa, lá, aqueles países que estão em crise, eles aumentaram, passaram de 60 para 61, para 62. Sim. Eu acho que tem que fazer isso, porque vai chegar uma hora, o período de vida está aumentando. Está aumentando, né? tá. Então tem que corrigir isso. Uma pessoa de 60 anos hoje é uma pessoa Ativa. ativa, completamente totalmente ativa, né? Sim. Entendeu? Agora, mas não estão pensando nisso, a longo prazo não estão pensando em nada, né? A perspectiva é de 75 a 80 anos que o brasileiro passa a viver, então tem que tomar preocupação com isso. Diz que quem passou de 70, a chance é que vai passar dos 80. Eu estou contando com isso. E eu quero chegar lá também. Com tranquilidade. Quanto a essa questão dos aposentados, o Tribunal de Contas, até porque o secretário de Finanças, o Marcos Garcia, veio aqui, ele respondeu uma pergunta que eu vi, mas como estava terminando o programa, não deu. Vou aproveitar rapidinho. Ele falou, olha, Pedro, o prefeito entrou com ação na questão dos vales dos aposentados e pensionistas, porque eu perguntei, mas o tribunal recomendou um monte de ilegalidades, não entraram com ação, por que contra os aposentados e pensionistas entrou? Ele falou, porque a folha era 800 mil por ano. Então não era assim, então tinha que entrar. Só que respondendo, aproveitando o ensejo, professor, o tribunal também recomendou que não desse aditivos para Lacom. E dessa vez a prefeitura não seguiu o parecer do tribunal. E sabe quando foi o aditivo da Lacom, professor Duda Trevisan e professor Carlos Neves? 16 milhões. Ou seja, 20 vezes mais o 800 mil dos aposentados. Então, secretário de Finanças, Marco Garcia, se fosse para entrar com a ação, tinha que ser contra a Lacom e não contra os aposentados e pensionistas na prefeitura, que lá em Araraquara fez um acordo com o Tribunal de Justiça e está resolvida a questão. Não estou aqui dizendo também que não é para seguir a lei, né? Mas quem deu esse vale-compra para os aposentados e pensionistas foi coisa eleitoral, em 2005. Então, agora que quem pariu o Matheus que o embala, né? Agora não pode, agora vamos tirar de uma vez. Então que faça-se um abono, que vê uma situação legal para que mantenha. Diz que tem aposentado que esse vale-compra é metade. Ele recebe 700, 800, o 300, então, 200, é de 285 a 400 reais. Então, é metade do salário. Então se o da Lacom for 16 milhões, não entrou com ação, não seguiu a determinação do tribunal, porque o 800 mil 20 vezes menos seguiu a determinação do tribunal. Uma pergunta que os vereadores poderiam ter feito também e poderiam ter investigado mais, conforme eu disse aqui no início da entrevista. Tem um montão de perguntas aí, eu acho que já estamos com 50 minutos já, né, Sapatão? Deixa eu ler mais uma aqui, ó. É o Reginaldo. Eu gostei de trazer duas pessoas que são telespectadores da TV Prevê, assim como vocês dois. Eu vou falar para a Nádia chamar o Reginaldo e o Coaraci. Reginaldo Dias é professor também, não? Professor. Engenheiro, o Reginaldo. Não, Coaraci é engenheiro, né? O Reginaldo é professor engenheiro também, né? Engenheiro então, também. Duas belas dois engenheiros. Então, Nádia, Reginaldo e Coaraci, tenta achar ou a semana que vem ou na outra. Vou fazer pergunta para vocês, hein? Reginaldo e Coaraci. O Reginaldo pergunta: Pedro, você poderia acionar o Ministério Público para averiguar a situação de alguns conjuntos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida? Como exemplo, o Jardim da Grama e o Santa Fé, que fica no Fortunato Rocha Lima. Estão abandonados, pois até agora só serviu de palanque eleitoral para presidente e para uma candidata a deputada do PT que sumiu do mapa. Tinha marcado entrevista essa semana com ela aqui, na última hora ela disse que não viria, e ela que tinha pedido a entrevista, hein? Não veio? Disse que a presidente da República estava recebendo ela lá em Brasília. Você, que é um vereador não remunerado, obrigado. Você poderia resolver isso? Olha, no tocante a acionar, e aí seria o Ministério Público Federal, a possibilidade de eu fazê-lo sim, mas seria função
da coordenadora do Minha Casa Minha Vida em Bauru, que é a vice-prefeita Estela Almagro. Se não está tomando providência e acontece essa situação, está prevaricando. Reginaldo, passa mais dados para mim sim, a gente vai analisar e vamos acionar sim a Promotoria Federal no sentido de resolver essa situação aí. Pode contar comigo, estou assumindo um compromisso. Professor Carlos, hoje já foi um debate do senhor se expondo como um homem público. Muito né? obrigado, eu só tenho a agradecer. O que o senhor gostaria de falar mais para a população de Bauru, para os seus ex-alunos? Eu, primeiramente, agradeço a você, Duda, por ter dado essa oportunidade de que eu pudesse expor algumas das ideias e, conforme nós notamos, o Dr. Pedro tem um conhecimento muito amplo e muito forte, calcado em leis, da qual eu parabenizo. É recíproco para o senhor também. Muito obrigado. Eu tenho a boa vontade em aprender, que você como professor sabe que a gente sempre está aprendendo, todos os dias nós aprendemos, e tentar ver se aceito a minha participação, que eu possa vir a colaborar para o crescimento desta cidade. Pedrinho, mais alguma coisa? Agradecer, professor, mais essa oportunidade que a gente está tendo aqui, e orgulho, né, de estar sendo entrevistado pela TV Prevê. Hoje, nós estamos vidraça hoje, né? Quando eu estou fazendo pergunta, a gente é pedra, né? Claro. Mas pedra platônica, né, sem ofender os entrevistados, mas fazendo umas perguntas mais bem focadas mesmo. Também tive o prazer de conhecer pessoalmente o professor Carlos Neves, né? E essa semana, porque dia 8 de março, essa semana é a semana que se começa a comemorar o Dia Internacional da Mulher. Então a gente aproveita o ensejo também para mandar um abraço para todas as mulheres aí de Bauru, para todas as mulheres aqui da TV Prevê, né? Todas as mulheres das nossas casas. Excelente. Das nossas casas. E dizendo que, só frisando, professor, a gente é bem ativo na questão de fiscalização, né? Mas a nossa atitude é impessoal e não é emocional. Né, com a razão, dentro da legalidade e sem expor o nome de terceiro, sem ter alguma prova verídica, porque até uma que você pode responder por danos morais e outra que isso não é justo. Sim. E é desumano. Então, essa é a nossa atuação. Não somos perfeitos, né? Temos mais que aprender também, né? E estamos aí. Servindo, o professor sempre fala, a gente é um defensor da sociedade bauruense. Claro. É onde está incluído todas as minorias, negro, branco, rico, pobre, homem, mulher, né? Hétero, homossexual. Então, e queremos continuar exercendo esse trabalho. Professor, obrigado pela presença. Obrigado a você, Duda. Muito obrigado. Pedrinho, obrigado pela presença. Obrigado, senhor, por ter convidado. Agradeço. Prazer também. Bom, tá aí, né? Hoje, lamentavelmente, tiraram o nome do Aécio e da Dilma da investigação. Acho que tem que investigar os dois, né? E isso é o ideal, e realmente é tudo que nós queremos, que é uma vergonha o que foi feito, e mais do que nunca tem que passar limpo. A sociedade brasileira merece uma explicação, né? Que o presidente do Supremo venha pelo menos e fala, olha, nós não... Era só para abrir inquérito, não está condenando, não está nada, por que não vai nem investigar? O que falou não tem procedência. Agora, ele deve ser um gênio para só ler uma coisa e já tomar decisão. Não é isso que a sociedade espera do Supremo Tribunal. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tinha que investigar a Dilma e o Aécio também. Tchau. Com certeza.